E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o nosso conteúdo de hoje é trabalhar com o hexágono regular inscrito na circunferência. Os próximos vídeos irão trabalhar com triângulo equilátero inscrito na circunferência e quadrado inscrito numa circunferência. Antes de iniciar a entender bem os cálculos, eu quero explicar a vocês o seguinte, que o hexágono regular, quando um polígono ele é dito regular, é porque ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Quer dizer que ele é equilátero, quer dizer que ele é equiângulo, certo? Então, o triângulo, né, é mais acostumado a gente conhecer como triângulo equilátero, mas uma figura que tenha todos os lados iguais, ele é chamado de equilátero, certo? Então, um hexágono regular, ele é sim um hexágono equilátero. Ele tem todos os 6 ângulos iguais e todos os 6 lados iguais. Nesse nosso primeiro momento, o que nós vamos fazer é o seguinte, é entender as relações que se dão dentro de um hexágono regular inscrito na circunferência, certo? Eu deixei aqui de forma bem manual mesmo. Bom, vamos entender a relação que se dá de inscrito. Um polígono ele está inscrito na circunferência quando os seus vértices eles estão pertencentes, eles estão tocando aqui na circunferência. Então eles são ditos, esse polígono está inscrito na circunferência. Existe a relação de inscrito e circunscrito. E aí nos próximos vídeos vamos falar também dos polígonos circunscritos. Mas aí a ideia é o seguinte, ó, aqui, né, a circunferência está circunscrita em relação ao hexágono. Então quer dizer que ela tem um hexágono inscrito nela, certo? Então, no momento que o hexágono está inscrito na circunferência, então os pontos que são os vértices pertencem aí, né, à circunferência, estão na circunferência também. Bom, então para aqui a gente vai começar a fazer o seguinte, ó. Uma coisa que eu quero mostrar bem a vocês, que com o compasso a gente pode ver aqui, ó, o centro da circunferência e ver que essa distância que nós já conhecemos, que é o raio, ela está sendo a mesma distância aqui, ó, certo? Então, essa nossa relação que nós já temos é o seguinte, que essa medida aqui, ó, do raio, o raio da circunferência é igual à medida do lado do hexágono regular, certo? Então, aqui nós já podemos ter uma relaçãozinha. Eu já posso ter o seguinte, ó, que o raio é igual ao lado do hexágono. Beleza? Então, ó, vamos dar continuidade com isso. Eu posso fazer isso daqui, ó, formar aqui então um triângulo equilátero. Mas professor, por que eu formaria um triângulo equilátero? Você pode se perguntar isso. Mas veja, imagine, se esse daqui é o lado do hexágono, é igual ao raio da circunferência, e aqui também é um raio da circunferência, então você tem aqui 3 lados que são iguais. Então você tem um triângulo equilátero, certo? E aí a gente já pode começar a fazer desvendamentos de outras situações. Por exemplo, a gente pode entender isso daqui, ó, certo? E aí, ó, que segmento é esse aqui? Esse segmento ele é a altura desse triângulo equilátero. Mas só que ao mesmo tempo, esse segmento aqui ele está sendo o apótema do hexágono regular. E o que seria o apótema? O apótema é esse segmento perpendicular, por isso que ele é a altura, que quando se faz um ângulo de 90 graus aqui perpendicular com a base, é a altura. Ele é, ó, perpendicular com um dos lados do hexágono. Então, o segmento que ele parte do centro e vai até o ponto médio, fazendo um ângulo de 90 graus, sendo perpendicular, ele está sendo o apótema desse hexágono. Então, aqui nós podemos ter o seguinte, ó, que aqui é o lado, aqui também está sendo o lado, é o raio, tudo bem. Mas aqui, ó, é o lado também.
Ah, professor, então quer dizer que aqui é o lado dividido por 2. E aqui também é o lado dividido por 2. Perfeito. Se ele chegou aqui no ponto médio, então quer dizer que você está dividindo por 2. Aqui é a altura. Então aqui, ó, você já pode ter várias relaçõezinhas, tá certo? Então, ó, que essa altura aqui é o apótema que nós queremos. Então, vou calcular como altura, a altura de um triângulo equilátero. Vou considerar que vocês não sabem ainda, né? Eu acredito que muitos sabem, mas eu vou desenvolver aqui o cálculo, né? Então, eu vou utilizar aqui o teorema de Pitágoras, porque eu tenho que esse triângulo pequenininho aqui é um triângulo retângulo. E aqui é a hipotenusa. Então, L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais h ao quadrado. E aí eu tenho que L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4 mais h ao quadrado. Passando esse L ao quadrado sobre 4 para o segundo membro, para o primeiro membro no caso, eu tenho que L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a h ao quadrado. Fazendo aqui, ó, subentendendo que aqui é 1, então eu posso fazer o MMC aqui vai ser 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Igual a H ao quadrado. Aqui eu tenho, então, 3L ao quadrado sobre 4, que é H ao quadrado. Esse 2 aqui pode passar com a operação inversa da potenciação, passando como uma raiz quadrada. Então, h é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. h, então, posso calcular aqui. Se tenho 3 vezes L ao quadrado, esse L ao quadrado aqui pode ser calculado da raiz, tá? Então, fica somente L aqui fora. O raiz de 3 ele fica, e a raiz de 4 é 2. Ponto. Então, se a altura desse triângulo aqui é L raiz de 3 sobre 2, isso quer dizer que o apótema também é L raiz de 3 sobre 2. Beleza. Então, eu já tenho que a relação que o raio é igual a L e que o A, que é o apótema, é igual a L raiz de 3 sobre 2. Agora, o que eu posso continuar a minha situação? Aí o que eu posso continuar é o seguinte, ó, na diagonal, quando a gente calcula aqui diagonal, é o seguinte, ó, eu posso ter essa diagonal aqui, certo? Que é um segmento de reta que liga dois pontos opostos não adjacentes. E aí eu poderia também ter esse daqui, ó. Só que é muito simples esse daqui. Por quê? Porque eu sei que isso aqui é o raio, eu sei que isso aqui também é o raio. Então, esse diâmetro maior aqui, ó, ele vai ser simplesmente 2 vezes o valor do raio. Depois de eu ter descoberto isso aqui agora, eu posso também determinar aqui o menor diâmetro, que a gente chama de Dzinho. Esse menor diâmetro aqui, ó, ele vai ser justamente a altura desse triângulo equilátero aqui, ó. Vocês podem observar, eu posso gerar aqui, ó, vários triângulos. Aqui eu tenho, então, duas alturas que equivalem a L raiz de 3 sobre 2 cada uma. Então, a diagonal menor vai ser 2 vezes L raiz de 3 sobre 2. E aqui, ó, simplificando, eu tenho que a diagonal menor vai ser L raiz de 3. A diagonal maior vai ser 2 vezes o raio. O raio é igual ao lado do hexágono. E aqui o apótema é igual a L raiz de 3 sobre 2. Pronto. Quanto ao hexágono regular inscrito numa circunferência, nós agora finalizamos. Vamos agora para a nossa aplicação. Vejam aí na telinha de vocês o primeiro exemplo, a primeira questão que a gente vai começar a resolver. Vamos lá agora resolver, né, o nosso primeiro exercício, nossa primeira questão, sobre o hexágono inscrito na circunferência. Eu aconselho que quem já passou por ela, né, obviamente já passou, então volta lá, dá pausa, lê a questão, copia numa folha, tenta fazer, depois dá play e vê aí a resolução, tá bom? Na nossa primeira questão temos o seguinte:
O apótema de um hexágono regular inscrito numa circunferência mede 7 raiz de 3 centímetros. Então, ó, já é dito que o apótema mede 7 raiz de 3. Ok. Determine o perímetro do hexágono. Vamos lá, então, determinar esse perímetro do hexágono, tá bom? Bom, nós vemos o seguinte, ó. Se o apótema é 7 raiz de 3, e nós temos que o apótema ele é L raiz de 3 sobre 2, então nós podemos fazer simplesmente o seguinte, ó. Eu igualo o 7 raiz de 3 a L raiz de 3 sobre 2. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar esse raiz de 3, porque ele está multiplicando ambas as parcelas nos dois lados da igualdade, então eu posso simplificá-los, e aí vai me restar o seguinte, ó, 7 igual a L sobre 2. Agora, qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Esse 2 que está aqui na divisão, eu passo ele multiplicando. 2 vezes 7 é igual a L. O lado, então, vale 14 centímetros. Perfeito. Mas a questão não quer saber a medida do lado, ele quer saber a medida do perímetro, certo? Perímetro aí nós vemos que de um polígono é somar todos os lados. Ok. Se o polígono é um hexágono regular, então todos os lados são iguais, eu pego o 14 que eu acabei de encontrar e multiplico por 6. Pronto, então 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. Perímetro aí de 84 centímetros. Finalizamos a nossa questão. Vamos lá, pessoal, resolver agora a nossa segunda questão sobre hexágono regular inscrito na circunferência. Tá? Eu aconselho que quem não deu pausa, volta lá, dá pausa, vê a questão, copia no caderno, tenta responder lá, mostra a tua garra e depois dá play e vê a resolução, tá bom? Bom, a segunda questão tem o seguinte: pretende-se construir um jardim no formato de um hexágono regular com um perímetro de 36 metros, usando raiz de 3 igual a 1,7, a alternativa que mais se aproxima da menor distância entre dois lados paralelos quaisquer desse jardim em metros é. Vamos lá, né? Então, primeiramente, para determinar aí essa distância, eu preciso ver qual é o lado, certo? Então, eu volto aqui com a nossa explicação da primeira questão, né? E a gente pode ver o seguinte, ó, que quando eu quero aqui calcular a menor distância entre dois lados paralelos, né? Esses dois lados aqui são paralelos. Eu quero a menor distância entre eles. A menor distância, na verdade, é essa diagonal menor aqui, ó, certo? Que ela equivale a 2 vezes a altura desse triângulo equilátero, que no caso 2 vezes o valor do apótema. E nós já temos aqui, ó, que a diagonal menor é L raiz de 3. Ok, mas quem é L? Então aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir 36 metros, porque é o perímetro, por 6, certo? Porque são 6 lados. E aí vamos encontrar 6 metros. Bom, então, ó, a diagonal menor vai ser aí, ó, L raiz de 3. Então quer dizer que, ó, é 6 raiz de 3. Bom, então, sendo aí 6 raiz de 3, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar o 6 e multiplicar por 1,7. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. 10,2. Então, a nossa alternativa aí é a alternativa de letra E. Ok? Vamos lá agora para a nossa próxima questão e última, tá? Bom, chegamos aí à nossa terceira questão, certo? Questão que fala o seguinte: um pai possui um terreno no formato de um hexágono regular com lado 12 metros. Ele pretende construir um muro dividindo o terreno em 2 trapézios de mesma área, um com frente para uma rua e outro para outra, que serão dados para seus 2 filhos.
qual o comprimento do muro? Bom, o que ele quer aqui é o seguinte, ó. Primeiramente eu fiz aqui um hexágono regular inscrito na circunferência. Agora eu vou traçar aqui, né, essa diagonal que vai passar pelo centro, porque na verdade é o que o pai quer fazer. Ele quer dividir aqui, nós temos dois trapézios, um com a frente para um lado, o outro com a frente para o outro, assim como o desejo do pai, certo? E aqui agora nós temos o seguinte, nós temos que aqui é o centro da nossa circunferência, e sabemos que aqui é um raio, que aqui é o raio. Na verdade isso aqui é o diâmetro, né? Ele é o diâmetro da circunferência. Só que na questão fala que o lado do hexágono vale 12 metros, certo? Como nós já vimos que o lado do hexágono é igual ao raio, então nós temos aqui também, ó, 12 metros. E aqui também 12 metros. Então quer dizer que o comprimento do muro que o pai vai estar fazendo vai ser igual ao diâmetro da circunferência, que é igual a 2 vezes 12, chegando aí a 24 centímetros. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e aconselho o seguinte: quem não conseguir compreender algo, volta, dá pausa, dá play de novo, volta, que a ideia, o bom do vídeo é isso, tá? É você poder ir e voltar quantas vezes você quiser. Você volta e escuta a explicação quantas vezes você quiser, tá bom? Bons estudos para vocês, e vejam lá que vai ter outros vídeos com triângulo, equilátero inscrito na circunferência e quadrado inscrito na circunferência, tá bom? Muito obrigado.